Já estava ansiosa para entrar aqui no Instagram. Não estava deixando. Sempre eu fico aqui uns 5 minutos tentando conectar e não consigo. Mas estamos aqui para mais uma noite de live. É a nossa 5ª live, hein? Toda semana, quarta-feira, às 8h50, nós temos o nosso encontro aqui para batermos um papo. Se você está assistindo a essa live no IGTV, passa um pouquinho aí para frente, que eu vou receber o pessoal que está chegando agora aqui ao vivo, para nós conversarmos essa noite. Boa noite! Todo mundo que tá aí, deixa eu ver quem tá aí, falar com vocês. Liliane Brito, boa noite. Cleidione, sempre presente, hein, Cleidione? Muito obrigada. Quem mais tá aí? Dá um oi para eu te ver, para eu te dar boa noite. Vamos começar o nosso encontro dessa quarta-feira, que está riquíssimo. E eu quero que vocês conversem também, me contem o que vocês estão achando, se está fazendo sentido para vocês. Toda semana eu quero trazer um tema aqui. Inclusive, vocês podem me sugerir tema. O tema da nossa próxima semana foi uma seguidora que me sugeriu, a Fernanda, se não me engano. E eu vou trazer o tema da semana que vem sobre as crianças pequenas, né? Como lidar no dia a dia com as crianças até 2, 3 anos de idade. É um tema bem legal. Boa noite, Cirlane, sempre presente, tudo bem? Quem mais tá aí? Hilton, meu esposo. Boa noite. Moni Moura, boa noite. Quem mais está aí? Dê um oi pra eu te ver. Já separou a sua água, o seu caderno, a sua caneta para anotar as grandes ideias ou insight, para você registrar aquele momento que você parou e disse: uau, nossa, nunca tinha pensado nisso. Anote para você pensar de novo, para você avaliar, para você refazer. Vale a pena, vale a pena. Quem estava aqui na semana passada, assistiram a nossa última live. Boa noite, Maureen. Todo mundo entrando. Boa noite, boa noite. Me diz da onde vocês estão. Todo mundo de Barreira, Santa Maria. Onde mais nós temos pessoas aqui conosco agora à noite? Vamos conversar sobre esse tema que é tão importante. Lohane, boa noite. Sil, boa noite. Vamos entrando todo mundo para começarmos mais um encontro. Mais uma de nossas conversas de quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, nós temos um encontro aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma boa mãe que deixa tudo por amor aos seus filhos. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Ou me fala aí. Vamos, pessoal, vocês estão aí? Vocês estão aí comigo ou não? Tá todo mundo sem conversar? Vamos convidar mais pessoas? Aperta aí no aviãozinho que tem na sua tela. Manda para as pessoas, para o direct delas, para elas virem assistir essa live. Esse aviãozinho que tá aí na sua tela, você aperta nele e encaminha para os seus contatos. Vamos convidar mais pessoas para vir assistir conosco essa live. Tá enviando para os seus contatos?
Vamos enviar para os nossos amigos, convidando todo mundo a participar. Vocês estarem aqui é muito importante, muito. Só faz sentido quando vocês participam, né? Quando também faz sentido para vocês. Já mandei para um monte de gente aqui, dos meus contatos. E vocês estão enviando? Vamos convidar mais pessoas para vir para a live? Quem tá aqui pela primeira vez? Primeira vez que vem pra live, pra participar. Quem tá aqui pela primeira vez? Coloca eu aí nos comentários. Boa noite, Marla, Gleicione. Leicione, boa noite. Marcos, Adélia Leite. Vocês que estão entrando, boa noite. Gleicione, primeira vez, seja bem-vinda, Gleicione. Boa noite, Gisele. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Toda quarta-feira, Gleicione, nós temos um encontro aqui à noite, às 20h50, onde nós conversamos, onde eu trago um conteúdo para vocês sobre algum tema, sobre a maternidade, sobre a educação dos nossos filhos, sobre a nossa autoconsciência. Muita coisa legal. Nós estamos na nossa quinta live, nosso quinto encontro, e vocês podem me sugerir os temas, manda no meu direct, me manda aquilo que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Vera Lúcia, boa noite. Monira, boa noite. Camila, Milena, boa noite para vocês que estão chegando. Tudo bem com vocês? Como esse dia de quarta-feira está? Eu quero conversar com vocês e quero que vocês me respondam aí no chat, viu? Posso contar com a participação de vocês? Então, bora, né? Começar a conversar sobre o nosso assunto, sobre o nosso tema de hoje à noite. Bom, me fale, me digam, se vocês já ouviram essa frase, se vocês já ouviram ou já falaram para vocês mesmas, ou alguém já te disse isso. Uma boa mãe deixa tudo por amor aos seus filhos. Você já ouviu isso? Que só você sabe cuidar dos seus filhos, que você precisa deixar de trabalhar, que você precisa de deixar de fazer tudo, talvez, que você faz, que depois dos filhos não dá mais para você fazer nada, que você não consegue mais fazer o que você quer, só depois que eles crescerem. Boa noite. Oi, Vera. Oi, Jani. Boa noite. Então, me falem aí, mulheres. Nós estamos aqui quase em nossa totalidade de mulheres. Ó, a Maureen já ouviu, a Gisele já ouviram isso. E o que vocês acharam? Vocês se sentiram cobradas? Vocês sentiram... bateu aquele sentimento assim de culpa, de dizer, meu Deus, tô abandonando os meus filhos porque eu trabalho, tô abandonando os meus filhos porque eu amo também o que eu faço. Sabe, eu amo os meus filhos mais do que tudo, mas eu também amo o que eu faço e agora, meu Deus, aí bate aquela confusão na nossa cabeça. Quem mais, gente? Já ouviu muito, Cleidiane? Eu acho que, se não todas, a maioria, né? Ouvimos isso. Se não ouvimos claramente, ouvimos entre linhas, né? Nossa, mas você vai deixar o seu filho. Nossa, mas você trabalha, quem que cuida do seu filho? Né? Se nós não ouvimos essa frase na íntegra, nós ouvimos entre linhas.
Boa noite, Ayla, Pretinha, Dária. Boa noite, sejam bem-vindas para mais uma noite do nosso bate-papo. Ana Bertoldi. Oi, Ana, boa noite. Então, mulheres, me falem, vamos, eu quero que vocês conversem comigo. O que significa isso para vocês? Como vocês se sentem em relação a isso? Vocês trabalham, gostam de trabalhar? Ou deixaram de trabalhar porque tiveram filhos? Me contem aí, me fala um pouquinho. Eu quero ouvir vocês pra gente discutir sobre esse assunto que é tão importante, gente. Esse assunto é tão importante para nós, tão importante. Porque existe uma carga emocional muito grande imposta sobre nós mulheres e que acaba trazendo um peso, trazendo uma culpa, que acaba trazendo consequências emocionais, que isso reflete nos nossos filhos, isso reflete no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então é muito importante a gente conversar sobre esse assunto. Nós precisamos conversar mais sobre esses assuntos que às vezes nos incomodam, sobre esses assuntos que às vezes é difícil. Então nós precisamos conversar mais, porque só quando a gente conversa é que a gente começa a enxergar outras saídas. Somente quando a gente conversa, nós conseguimos pensar que nós temos outras alternativas. Ayla, gosto muito do meu trabalho, mas com o filho acabou limitando. Boa noite. Oi, Amanda, boa noite. Com o meu primeiro filho, eu parei de trabalhar por isso. Gente, de novo eu vou dizer o que eu falei na outra live. Não existe certo ou errado, ou verdade absoluta, e isso é verdade, isso não é. Nós precisamos entender que o conhecimento, ele abre portas. O conhecimento liberta. Então, quando nós temos acesso ao conhecimento, nós precisamos parar, ouvir, refletir e entender o que aquilo se aplica a mim. O que se aplica na minha vida? Porque tem coisa que vai funcionar pra mim e não vai funcionar pra você. Tem coisa que funciona pra você e não funciona pra mim. Mas vale a pena nós refletirmos, vale a pena nós conversarmos. E esse é um assunto que vale a pena nós conversarmos, porque fala da liberdade emocional, da nossa liberdade emocional. E quando nós nos sentimos livres emocionalmente, nós geramos filhos livres. Quando nós somos felizes, bem resolvidas, nós geramos filhos assim, filhos seguros, filhos felizes, porque eles absorvem o nosso emocional. Então nós precisamos refletir sobre as nossas escolhas, precisamos refletir sobre aquilo que a gente tem decidido fazer com o nosso dia a dia, porque isso impacta profundamente os nossos filhos. Não tem o certo e nem o errado, não tem eu devo trabalhar ou não devo trabalhar, não é eu tenho que. Esse eu tenho que traz uma carga muito grande sobre a gente. Mas eu venho trazer reflexão para vocês. Eu quero colocar vocês para pensar sobre esse assunto. E você vai chegar à sua conclusão. Porque se você decidir que sim, eu quero abrir mão de tudo para estar com os meus filhos, e se você estiver em paz com isso, se isso te faz feliz, está tudo bem. Mas, se você também, além de ter os filhos, se você também, além de amar os filhos, você também ama o que você faz, o trabalho também te faz bem, o seu projeto, o seu sonho também te impulsiona, também te alegra, tá tudo bem também. Só que a gente tem que aprender a lidar com o emocional, temos que encontrar um equilíbrio nisso tudo. E organizar e planejar de forma que a gente consiga atender todas as demandas. Tá fazendo sentido? Vamos conversar mais sobre isso? Vamos? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Gisélia, não trabalho, fico com eles em tempo integral. Na verdade, quando decidimos ter filhos, já sabemos que vamos enfrentar essas questões. Sim, Maureen, vamos. Boa noite, Fábio. Estava presente aqui na nossa última live.
Que legal, muito importante a participação dos pais também. E esse assunto de hoje é importante participação dos pais também. Todo mundo pronto? Já pegaram a água de vocês? Já tô aqui com a minha água. Então, Maqueline, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas está tudo bem trabalhar. Está tudo bem nós também termos sonhos, projetos, tendo filhos. Nossos filhos não vieram para nos anular. Porque quando a gente escolhe o caminho da anulação, e isso traz um peso, nós acabamos transferindo para eles uma culpa, um peso emocional que não compete a eles carregar. Que para eles emocionalmente é muito difícil. Sem perceber, nós transferimos isso para ele. Porque aquilo que está em nós, o sentimento que nós temos, ele é transmitido para as crianças. É quase que um processo inconsciente, elas absorvem isso. Então eu preciso estar consciente das minhas decisões. Eu preciso ter consciência da minha decisão, estar em paz com isso e aí equilibrar a minha vida nas áreas que eu preciso equilibrar, tá? Então eu espero que até o final da live vocês comecem a pensar em várias coisas que vocês talvez não estavam pensando até agora, igual no nosso último encontro. Eu sei, verdade, Maquininho. Sentimento de culpa por não acompanhar as crianças o dia todo. Eu sei. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente sente culpa porque trabalha. Aí, às vezes, a gente tá em casa integral com as crianças. Não sei a Gisele. Você, Gisele, que tá aí integral. Às vezes, a gente tá em casa o dia todo e se sente culpado porque não trabalha. Porque, sei lá, sente inútil. Queria produzir alguma coisa e tem aquela sensação de que, sei lá, a gente... entre aspas, né? Não serve ali pra nada, porque não trabalha, porque tem uma cobrança social também nisso, né? Existe uma cobrança da sociedade nisso, né? Também, sobre a gente. Nossa, você não trabalha. Ah, você faz o quê? Não faz nada, não. Fica o dia todo em casa. Ai, ai. Quem é que não sabe, hein, Gisele, que ficar o dia todo em casa com as crianças? Dá mais trabalho do que trabalhar em outro lugar, né? Eu fico o dia todo com a minha filha, amo a minha filha, mas sinto muita saudade de trabalhar fora de casa. E tá tudo bem, gente, sentir saudade. Sentir saudade de trabalhar, sentir saudade, gente, de realizar o seu sonho, o seu projeto, não anula o nosso amor pros nossos filhos. Não anula, gente, não anula o amor que nós temos pelos filhos. Nós podemos amar os nossos filhos, nós podemos sermos excelentes mães, nós podemos dar amparo aos nossos filhos e mesmo assim trabalhando fora. Essa culpa, essa crença de que uma boa mãe deixa tudo pelos filhos nos leva ao caminho da anulação. Ó, a Gisele disse que sente sim, muito. Tá vendo, ó? Temos a Maqueline trabalha o dia todo fora e sente culpa porque não tá com os filhos. A Gisele tá o dia inteiro com as crianças, em tempo integral, e sente culpa porque tá lá com as crianças. Olha só, gente. Olha isso aqui. Olha como é legal a gente conversar. Olha como é legal a gente expor. Sim, o sentimento de utilidade aparece sempre, mesmo sabendo que a dona de casa trabalha muito. Sim. Não, por que nós temos esse sentimento de inutilidade? Porque nós somos ensinados desde muito pequeno, isso vem lá da nossa infância, que a gente tem que produzir, que a gente tem que dar resultado. Que se não der resultado, não tá legal, a gente não é uma boa pessoa. Então a gente fica com a sensação de inutilidade. E o trabalho, infelizmente, gente, infelizmente, o trabalho, digamos assim, que você dedica ali integralmente aos filhos, à casa, né? Que a gente fala assim, eu decidi ser dona de casa. Ele não tem valor, ele não tem valor social, ele não tem valor para a sociedade e deveria ter muito valor, mas por essa crença, por essa sensação de que, entre aspas, nós estamos em casa sem fazer nada o dia todo, só cuidando de criança, há uma cobrança social muito grande e parece que quando a gente não trabalha, não tem uma outra atividade, nós não fazemos nada. Então vem sim esse sentimento de inutilidade, de parecer que a gente realmente não faz nada, né? É ruim também
Aqui em Jaborandi não tem opção de trabalho, então sem opção para trabalhar. Olha que pensando um pouquinho, a internet tá aí, tem tanta coisa para fazer na internet. Às vezes um trabalho manual. Quando há um desejo, eu quero fazer, as portas se abrem, porque a gente começa a enxergar a possibilidade onde a gente não estava vendo. Eu não consegui ficar sem trabalhar e resolvi trabalhar em casa com vendas e me sinto bem melhor agora. Sim, Cleidione. A gente precisa, quando a gente pensa assim, eu quero, faz bem pra mim. Quando a gente encontra isso, decide isso, quando a gente resolve olhar pra nós e decidir, aí você enxerga a possibilidade. Aí você fala, nossa, podia fazer tal coisa, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Porque existe um direcionamento, tá? Olha só, essa crença, ela é transgeracional. Essa crença vem passando de geração em geração e a gente vem carregando até hoje. Por quê? Criaram a imagem da boa mãe, que é aquela boa mãe que deixa tudo para cuidar dos filhos. Então existe uma cobrança muito grande sobre nós mães, nesse sentido. Parece que para sermos boa mãe, nós não podemos trabalhar. Você não pode ter uma empresa, você não pode ter uma carreira profissional, você não pode ter um emprego, porque você está abandonando o seu filho. Gente, e não é assim. Porque o abandono emocional na infância, ele não está ligado ao fato de eu estar o dia todo ou não com os meus filhos. Eu posso estar o dia todo com os meus filhos. Eu posso estar integralmente com eles e mesmo assim meus filhos estarem em abandono emocional. Porque vai depender o que eu faço com eles. Vai depender se eu acolho. Vai depender se eu olho o meu filho, se eu tenho a percepção de criança como um ser que tem vontade, que tem emoções. Se eu consigo olhar para ele, ter a escuta ativa. Às vezes nós estamos o dia inteiro com as crianças, estamos presas no fazer, na obrigação. A gente faz, porque faz isso, cuida da casa, faz comida, aí eu tenho que lavar, e a criança está completamente junto com a gente, mas abandonada emocionalmente. Atender as necessidades somente de comer, dormir, tá limpinho, roupa trocada, roupa limpinha, não dá amparo emocional para a criança, não dá. Então, eu quero que a gente reconstrua isso na nossa cabeça, que não é o meu trabalho que me afasta dos meus filhos. O que me afasta dos meus filhos é o que eu faço quando eu estou com eles. O que me afasta dos meus filhos é o que eu faço quando nós estamos juntos. Porque se eu penso assim, para ser uma boa mãe eu tenho que deixar tudo por amor aos meus filhos. Tem dois caminhos aqui. As mães que não trabalham sentem culpa porque gostariam de trabalhar. Então, nós vamos para o caminho da anulação. O que é o caminho da anulação? Eu anulo a minha vontade, os meus desejos, eu anulo tudo que me faz feliz, eu começo a anular, porque eu acho que eu estou sendo uma boa mãe quando eu abro mão de tudo isso para ficar com os meus filhos, tá? E a mãe que trabalha, às vezes é porque precisa trabalhar, às vezes precisa trabalhar porque também sustenta a casa, porque também traz recursos para a família. Aí a mãe que trabalha se sente uma péssima mãe. Se sente uma péssima mãe porque acredita que ela só seria boa mãe se ela estivesse em tempo integral com os filhos. É por isso que não tem certo e errado, mas tem tomada de decisão consciente. A gente precisa tomar as decisões consciente de onde esse caminho vai me levar, consciente do que eu estou pensando, do que eu estou falando, do que eu estou vivendo. Todo mundo tá me ouvindo? Tá travando aí ou só pra Cleidione tá travando? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Dá um ok aí. Eu encontro aqui dois caminhos, a anulação e a vitimização. Por quê? A vitimização é quando nós trabalhamos e aí nós se sentimos culpada porque nós estamos trabalhando. Porque nós temos essa crença enraizada na nossa cabeça de que uma boa mãe não devia trabalhar. Porque ela está abandonando os filhos, porque eu tinha que ficar em tempo integral com eles. Então nós temos essa crença. E isso nos atrapalha, gente. Porque a culpa nos paralisa.
Porque a culpa nos massacra. Porque a culpa nos limita. Então, aquela mãe que trabalha se sente uma péssima mãe, porque ela se sente culpada, porque deveria estar com os filhos, ela entra na vitimização. É quando a gente fala assim, nossa, eu não consigo mesmo educar os meus filhos. Também eu trabalho, né? Poxa, não dá tempo de eu fazer nada com as crianças, eu trabalho. Poxa, é aquela pessoa que entra na vitimização. Por que entra na vitimização? Porque existe uma crença enraizada que ela se sente culpada porque trabalha. Então, quando eu me sinto culpada porque eu trabalho, todas as outras coisas eu vou ser vítima. Eu não me sinto responsável por aquilo. Porque eu não me sinto responsável por mesmo trabalhar, eu ter momentos com meus filhos. Eu não me sinto responsável por mesmo que eu trabalhe, eu conseguir dar educação para os meus filhos. A gente justifica tudo. Mas é porque a gente tem uma crença enraizada de que o trabalho nos atrapalha. Mas, Simone, quer dizer que não vou me matar de trabalhar e vai estar tudo bem. Não é isso. Existe sempre o equilíbrio. A gente não pode ir nem por uma polaridade nem outra. A gente tem que encontrar o equilíbrio. A nossa vida é igual depois que os filhos chegam? Não! Claro que não. Não vai ser mais igual. Não vai voltar mais. Se você espera que a sua vida volte igual era antes de ter filho, é melhor você abrir mão dessa expectativa, olhar para a realidade e falar o que eu posso resolver aqui. Mas o resolver para encontrar o equilíbrio, para não partir para o caminho da anulação. Porque a anulação, o que traz a anulação para a nossa vida? Ela traz solidão, ela traz peso, ela traz vazio emocional. Então, quando eu me anulo e digo assim, eu decidi que para eu ser uma boa mãe, eu não vou trabalhar, porque eu não vou abandonar meus filhos, porque senão meus filhos não vão ser ninguém. Então eu decido que eu não vou mais investir na minha carreira, no meu trabalho, enfim, vou me anular. Só que aquilo tá difícil para você, tá pesado, você tem saudade do trabalho, você se sente inútil. Existem várias questões. Então, esse é o caminho da anulação. Então, é uma mãe que vive em uma prisão. E viver em uma prisão, gente, é péssimo. Porque quando você vive em uma prisão, há um sufocamento, há uma sensação de infelicidade. E aí, sem querer, sem perceber, a gente transfere isso para as crianças. E aí as crianças começam a achar que a razão da infelicidade delas somos nós. Elas começam a achar que a razão da mamãe estar infeliz, da mamãe estar triste, são eles. Eles acham que eles são o problema, porque as crianças absorvem o nosso emocional. E quando eu, emocionalmente, não estou confortável com essa minha decisão, porque na verdade eu estou me anulando, eu estou me sacrificando, achando que é por amor ao outro, e aí eu começo a sentir peso, aí eu começo a ficar mal, aí os dias não são mais legais, aí brincar com as crianças é um saco, aí sentar pra brincar é chato. Por quê? Por que é chato? Porque eu estou vazia emocionalmente, porque no fundo eu tô me sentindo inútil, porque eu não tô preenchida, de alegria, eu não tô preenchida. Porque ninguém é responsável por nos fazer sentir assim, somos nós mesmos. Eu é quem tenho que fazer eu me sentir bem, me sentir alegre. Eu é que tenho que me sentir satisfeita. E como que eu faço isso, Simone? Fazendo aquilo que me preenche. Como que eu sei o que me preenche? O autoconhecimento. O que você gosta de fazer? Quando eu vi essa pergunta pela primeira vez, deu um nó na minha cabeça. O que você gosta de fazer pra você? O que te faz bem? Aí a gente pensa assim, não, eu gosto de sair com as crianças, não é com os outros, é com você. O que te deixa feliz? É ler um livro? É meditar? É fazer uma aula de pilates? É você fazer uma caminhada? O que você faz que dá aquele tum-tum no coração e você fala, ai... Aí você chega em casa feliz. É ir na casa de uma amiga, conversar, jogar conversa fora sem as crianças. E aí você volta para casa feliz. Nós somos responsáveis pelo nosso emocional, não é o que tá fora. Só que eu preciso saber o que me faz bem. E aí eu preciso fazer coisas que me deixam bem. Então, por que o caminho da anulação é péssimo para nós e para as crianças?
Porque eu começo a ficar vazia, eu começo a ficar mal emocionalmente, nada é bom. Aí a gente fica aquele pensamento, sabe o quê? Não vejo a hora das crianças crescer. Meu Deus, agora eu não consigo fazer nada porque eu tenho filho. Ai, aí você cresce, aí você vai vivendo assim. Aí você vai aguentando o peso e aí você vai empurrando com a barriga. Aí a criança vira adolescente. Aí acontece alguma coisa normal de vida de adolescente, que tem muita coisa que a gente acha inadequado, mas faz parte do desenvolvimento. Aí acontece alguma coisa, você já tá tão mal a vida toda, porque você se anulou, porque você espera ansiosamente as crianças crescerem pra você se sentir livre. E aí você fala assim, tá vendo o tanto de coisa que eu fiz por você e você me trata assim? Eu abri mão de tudo na minha vida pra cuidar de você. E você faz isso comigo. E aí você não me obedece. E aí você não me escuta. E aí você não sei o quê. E aí a gente pega aquilo lá e joga em cima da criança. E joga em cima dos nossos filhos. E aí a criança se sente culpada por aquilo. Meu Deus, a minha mãe é infeliz por causa de mim. Desde que eu nasci, minha mãe não pode fazer nada. Por causa de mim, minha mãe saiu do trabalho. Por causa de mim, sabe? Aí, como isso tá tão dentro da gente, a anulação nos leva ao vazio emocional, aí a gente fica remoendo aquilo sem perceber, a gente transfere a culpa para as crianças. Elas absorvem isso. Então, o caminho da saúde emocional, tanto meu como das crianças, não é o caminho da anulação. A gente precisa repensar. Mas vale o período de adaptação? Vale. Não, nesse momento eu precisei. Eu queria ficar aqui, mas eu vou replanejar. Eu vou reprogramar. Eu vou me reorganizar. Não, eu quero voltar. Aí eu vou programar daqui um ano e meio. Ou então eu não vou voltar mais para o trabalho que eu tinha, mas eu vou começar a organizar, a pensar em um novo projeto, a pensar em uma nova alternativa. Existe o período de adaptação? Existe. Mas isso não é anulação. Isso não é abrir mão completamente de si, achando que está fazendo um bem para o outro, achando que está fazendo um bem para as crianças. Se você está em paz com isso, está tudo bem. Se você é aquela pessoa que fala assim, meu sonho era sempre ser só mãe. E eu me sinto feliz, eu acordo todo dia feliz, eu adoro rolar no chão, brincar, pra mim eu tô realizada. Tá tudo bem. O importante é o seu emocional. É importante como você se sente em relação a isso. Entenderam? Mas agora, se você faz essa escolha porque você acha que só é boa mãe se não fizer nada, você acha que você só é boa mãe se ficar o dia todo com as crianças, você acha que só é boa mãe se você abrir mão de tudo por causa dos filhos, porque naquele momento seus filhos estão precisando de você, e aquilo te traz peso, e aquilo que te traz angústia, e isso te traz tristeza. Infelizmente, é um caminho de tortura emocional. Há uma tortura emocional com você. Você está se torturando emocionalmente. E então, nós vamos transferir isso para os nossos filhos. Então, eu quero que você saia com essa frase. Não é o meu trabalho que me afasta dos meus filhos, mas o que eu faço quando eu estou com eles. Então, se você quer trabalhar, se você quer ter uma carreira profissional, uma empresa, o que for, tenha paz na sua consciência, no seu coração, que você não está abandonando seus filhos. Mas você precisa, sim, encontrar um equilíbrio para atender os filhos e atender o seu trabalho. A questão é o desequilíbrio. Eu trabalho e não atendo os meus filhos. Ou eu me anulo completamente para atender os meus filhos e aí o meu emocional não fica bom. Tem que ter o equilíbrio, é importante. Porque eu pergunto, o que nós fazemos quando estamos junto com as crianças? Será que nós demonstramos amor? Ou será que nós ligamos o botão do automático e vida que segue? Qual é o automático? Eu faço café, eu faço não sei o que, eu lavo a louça, eu faço o almoço e a criança tá por ali. E aí você passa o dia fazendo, envolvida no fazer, porque a gente se prende muito no fazer e esquece do estar, do ser, da entrega emocional com as crianças. Porque a gente já acha que tá ali o dia todo, então já tá dando atenção à criança. E não é bem assim, não é bem assim.
E o mesmo acontece com aquela mãe que trabalha fora. O que eu tenho feito nos momentos que eu tô com eles? Eu tomo café junto? Eu almoço junto? Não, não almoço, mas a gente janta junto. Na hora de dormir, o que eu faço? Ou se toda vez que a gente tá junto, eu só grito, eu só dou ordem, eu só digo agora não, porque eu tô cansada, agora eu não tenho tempo pra você, a mamãe passou o dia inteiro trabalhando e agora eu não vou brincar. O que nós temos feito quando nós estamos juntos? Isso é o que nós temos que nos perguntar. Ó, eu vou relatar 2 cenas aqui pra vocês e vocês vão me dizer. Qual das cenas vocês acham que você se sentiria amparada emocionalmente? E aí eu acho que a gente vai conseguir entender o que eu tô falando. Presta atenção, tá todo mundo aí comigo? Temos 15 pessoas aqui. Tá todo mundo aí comigo? Vamos lá? Ó, cena número 1. Vamos transferir essa ideia pro casamento, que aí a gente fica fácil da gente conseguir imaginar. Seu marido chega em casa, imagine comigo. Seu marido chega em casa e você tá lá. Aí ele chega em casa. Primeiro te dá boa noite, sorrindo. Boa noite, te dá um abraço. Diz, nossa, eu estava com saudade de você. Tudo bem com você? Como você está? Te pergunta. Aí você tá ali fazendo o jantar, ele vai e toma um banho. Quando ele toma um banho e te encontra de novo, você precisa de ajuda para colocar a mesa? Deixa eu te ajudar. Aí ele coloca a mesa com você. E aí vocês falam um pouquinho ali de como foi o dia. E aí ele te diz, olha, aconteceu uma coisa lá no meu trabalho, hoje eu não fiquei legal. Ou então eu tô muito preocupado com algo que eu tenho que resolver. E aí você começa a falar. E você fala, nossa, bem... e tal, e as crianças assim, ou no meu trabalho também eu tô preocupada, mas aconteceu algo tão feliz hoje comigo. E aí vocês conversam, terminam o jantar, vão sentar, vão jantar junto. E aí tem o olho no olho, tem a troca de carinho, e aí pega na mão, e ele para assim pra te ouvir, né? O que você tá falando. Aí você fala alguma coisa e ele está te ouvindo. Essa é a cena número 1, tá? Imaginário isso tudo? Como vocês se sentem nessa cena? Vocês se sentem amadas? Vocês se sentiriam amadas? Vocês se sentiriam atendidas? Me fala aí, conseguiram imaginar essa cena? Me falam, mulheres que estão aqui. Conseguiram imaginar? O que vocês acham? Essa cena vocês... pensaria assim, nossa, como é bom, né? O que vocês acham dessa cena? Vocês se sentiriam atendidas? O fato do seu marido ter passado o dia todo fora trabalhando e chegado em casa e agido assim com você, faria você se sentir menos amada? Agora vamos à cena 2. Estão aí, né? Comigo? Vamos à cena 2. Cena 2. O seu marido chega em casa, entra em silêncio. Às vezes te dá boa noite, às vezes não te dá boa noite. Aí ele te vê ali na cozinha, já passa direto. Ou então chega no celular, resolvendo um problema, né? Conversando no celular. Aí ele passa, toma um banho e vai lá pra sala, liga a TV e senta no sofá pra assistir TV. E fica lá assistindo TV e você fazendo suas coisas. Aí, como a gente gosta muito de conversar, né? A gente passa lá e fala assim, olha, meu amor, olha tal coisa e tal coisa. O que você acha? Você me ajuda a pensar nisso? Aí ele fala assim pra você, não quero conversar agora não, trabalhei o dia todo, eu tô cansado. Não vou falar sobre isso não. Aí você já, né, dá uma voltinha, vai lá na cozinha, volta, e chega lá, ele tá no telefone. Aí tá no telefone, resolvendo trabalho, não, porque faz isso, e você ansiosa querendo falar com ele. Porque afinal de contas, né, vocês estão juntos naquele momento. E aí você tenta conversar e não deu nada muito certo, e aí você faz lá o jantar, serve a mesa e fala, vem jantar. E aí ele vem jantar, e aí não para de mexer no celular, e aí você tenta falar alguma coisa, e ele aproveita ali, sempre te dá não te dá atenção,
Aí você pergunta 10 vezes, a pessoa fala aham, né? Que a resposta podia ser outra, a pessoa fala aham. Gente, o que vocês tinham vontade de fazer nessa cena? Me falem aí, com toda a sinceridade do coração. O que vocês iam querer fazer nessa cena? Vocês iam dizer o que pra ele? Ou já ia ficar logo nervosa, né? Brava, e dizendo, não vou fazer mais o jantar, não. A Amanda ia ficar muito brava, hein, Amanda? Me fala, gente, me fala. Me fala. Talvez você diria assim, você pensaria, né? Ou não falaria. Já passou o dia todo trabalhando e chega aqui ainda de noite, não quer nem me ouvir. Ainda assim vai estar trabalhando de noite. Jogar um pau na cabeça, é verdade, viu, Ana? Aqui em casa tá na cena 2, ô Ayla. Mas é possível mudar, tá bom? Sinta-se acolhida. É possível mudar, tá? A mudança começa em você. E quando você muda, tudo à sua volta muda. Então me fala como você se sente nessa cena. Nem serviu o jantar, né, Gisele? A Amanda já tá com a faca ali. Ai, ai. O que eu vejo é que o corre-corre da vida, o que mais acontece é o segundo caso. E por isso que temos que dar um stop. Então, o que acontece no segundo caso? É porque a gente tem uma crença enraizada na nossa cabeça que faz com que a gente não valorize os pequenos momentos. A gente não aprendeu a valorizar as pequenas coisas. A gente acha que tem que ser grande. É igual quando a gente trabalha fora, nós mães, e nos sentimos culpadas porque não estamos o dia inteiro com as crianças. Aí a culpa nos massacra tanto que a gente não valoriza o tempo que a gente tem com eles. A gente não enxerga aquele tempo como uma possibilidade de demonstrar amor, carinho. A gente não enxerga aquele pequeno momento como um momento importante na construção da criança, na construção do nosso relacionamento. Pensem comigo nessa cena 1 e na cena 2. Qual cena vocês se sentem amadas e amparadas? Não é a cena 1? Então, as duas cenas, o marido trabalha fora, chegou lá só de noite, vocês passaram as 8 horas do dia talvez longe, almoçam juntos ou não. Mas o que eu quero que vocês imaginem nessa cena? Porque quando a gente transfere para nossa vida de adulto, é mais fácil a gente entender, tá? O que eu quero que vocês imaginem nisso? Que não precisou o seu marido ficar o dia inteiro colado em você para você se sentir amada e amparada por ele. Talvez se ficasse o dia inteiro os dois presos no fazer, não iam se sentir amado e amparado. Como fazer daquele momento de estarmos juntos, sim, um momento de demonstrar amor, de demonstrar atenção, de demonstrar carinho. E é assim com os nossos filhos. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente tem enraizado na cabeça a não olhar a criança como um ser que tem emoção, como um ser que eu preciso amparar, que eu preciso demonstrar carinho. A gente acha, não sei lá por que a gente acha isso, que a criança absorve ali por osmose, que a gente ama eles e pronto. E não é assim. Eles nos amam porque nós somos os pais. Mas eles não se sentem amados só porque nós somos... só porque eles são nossos filhos. Eles precisam se sentir amados baseado naquilo que a gente faz. Eles precisam se sentir amados baseado nas nossas reações com eles. Então, como é que a gente age e reage com os nossos filhos quando nós estamos com ele? Será que eu chego do trabalho e aí o filho tá lá ansioso, né, pra gente chegar. Aí ele quer vir correndo e dar um abraço na gente. Aí a gente às vezes tá tão preocupado só com o trabalho. Às vezes você tá no telefone. Oh, meu filho, espera, deixa para de gritar, eu tô no telefone. Aí a criança tá ansiosa lá pra te receber, pra te dar um abraço, porque ela tá com saudade de você. Ou então, aí a gente chega em casa, não fala com a criança, ou então fala ali, dá aquele abraço superficial, e aí pensa assim, ai meu Deus, tô exausta, e esse menino ainda vai ficar aqui no meu pé, meu Deus. Não vejo a hora da criança dormir. Olha o nosso estado emocional, olha a falta de demonstrar amor pela criança naquele momento. Mas por que eu não consigo? Porque eu não enxergo aquele pequeno momento como algo importante,
como possível de eu dar amparo e conforto e acolhimento para o meu filho se sentir amado. É igual a cena lá que eu falei com vocês. Porque se eu tô lá fazendo o jantar e a criança tá lá no meu pé, e a gente abaixar, olhar no olho e dizer, diz, filho, o que foi? O que você quer contar pra mamãe? Às vezes ele vai dizer assim, mamãe, o avião, sabe? Pegou não sei o que, levou pra não sei aonde, aí o dinossauro, aí você... demonstra interesse. É mesmo, meu filho. Olha só, a mamãe vai só terminar de fazer o jantar e depois eu vou lá ver com você essa história. Mas você demonstrou interesse. É igual a cena lá que você tá querendo conversar com o marido e aí o marido escuta e ele fala, nossa, que dia difícil, né, você teve. Sabe, só nele te ouvir você se sente bem. Então, só na gente ouvir a criança, na gente demonstrar que é importante o que ela tá contando pra gente, ela se sente amparada, ela se sente acolhida. Sabe, quando a gente chega correndo e vai lá, vem cá que eu vou te dar um abraço, que eu tô com saudade. Ela vai sentir a sua saudade, ela vai sentir o reencontro com você, sabe? Então, o que nós temos feito para demonstrar amor pelas crianças, pelos nossos filhos, quando nós estamos com eles? Ou será que quando nós estamos juntos a gente grita? Menino, para de fazer barulho, eu tô cansado e você tá aqui gritando, eu trabalhei o dia inteiro e você tá aí só fazendo bagunça e a criança tá brincando. Às vezes a gente quer que a criança não seja criança, né? Não seja outra coisa, mas não seja criança. Porque criança brincar sem fazer barulho, sem tirar os brinquedos do lugar e sem correr às vezes ou pular, é difícil. Parece que a gente quer que eles não sejam crianças, entendeu? Aí, o que mais que eu tenho dito? Filho, agora não, eu tenho que, eu tô cansada. Ah, filho, que besteira isso. Aí a criança vem contar lá, sei lá, que machucou o dedo, ralou o joelho. Ah, meu filho, que besteira isso não foi nada. Isso não foi nada pra você estar dando tanta importância a isso. Ou então a criança tá chorando. Não, isso não é motivo de você chorar, não. Isso não é motivo de você chorar. Mas a criança tá expondo a emoção dela. A criança tá expondo o que ela sente. Ela quer se sentir amparada, igual eu e você na cena lá do marido. Ela quer se sentir acolhida emocionalmente. Ela quer se sentir ouvida. Então, quando esses momentos que eu estou com os meus filhos, eu demonstro isso a eles, isso vai fazer toda a diferença. Porque não é o fato de eu trabalhar o dia todo, estar longe dos meus filhos, que vai me afastar deles. Eu tenho que ter equilíbrio? Claro que eu tenho que ter equilíbrio. Organize a sua hora de acordar para vocês poderem tomar um café junto. Se você acorda em cima da hora, já atrasada, para sair correndo, aí você já tá num pico de estresse, e aí você vai lidar com a criança, que ela não tem a nossa velocidade, e aí tudo te irrita, porque a criança faz devagar, porque ele não faz como você quer, aí já começa a briga de manhã. Será que é a criança que tem que mudar? Ou será que sou eu e você que temos que acordar um tempo antes, que temos que nos planejar melhor, para aquele momento de manhã ser agradável, para aquele momento ser prazeroso? Já que eu vou trabalhar o dia todo, eu quero tomar um café da manhã com as crianças. Vou tomar um café da manhã em paz, porque as crianças não comem correndo igual a gente. Eles têm um tempo diferente do nosso. Será que eu entendo isso? Ou não? Aí, eu tenho aquele momento do café da manhã, tô ali, eu converso, eu conto história, escuto, e aí eu vou trabalhar. Mas aí eu atendi o meu filho. E aí eu volto para almoçar com ele. Como é a hora do almoço? Eu tô o tempo todo no telefone? Eu tô parando para ouvir os meus filhos? Eu tô dando a atenção que eles precisam? Será que eles se sentem amados naquele momento que a gente tá junto? Então essas são perguntas que a gente precisa responder. Para um minuto e pensa o que você faz quando está com as crianças. Será que aquilo que nós temos feito demonstra amor? Demonstra acolhimento? Demonstra que eles são importantes para nós? Porque não é você passar o dia todo que eles já vão se sentir assim automaticamente. Porque você pode passar o dia todo com eles e não demonstrar isso em momento nenhum e ficar preso no fazer, no executar, no fazer, no dar roupa, comida, roupa limpinha, banho, comida, mas não demonstrar amor por eles. Você tá presa no fazer, tá presa na obrigação. Eu tenho que fazer porque eu sou mãe. Eu tenho que fazer porque meu filho tem que ficar limpinho. Então, o que a gente tem feito? Ah, Simone, mas significa que eu vou fazer tudo, vou largar tudo que eu tô fazendo para atender o meu filho? Não.
Envolva as crianças no que você está fazendo. Chame talvez para cozinhar junto com você. Você dá as panelas e a colher para ele enquanto você está fazendo. A criança está fazendo de brincadeirinha. Não é que eles vão mexer no fogão, mas quando cresce já pode mexer no fogão. Troque, em vez de ficar dando ordem, peça ajuda. Filho, será que você pode arrumar a mesa do jantar para mamãe? A mamãe está fazendo o jantar. Envolva a criança. Envolva a criança no que você está fazendo. Mas quando que eu consigo fazer isso? Quando que isso começa a virar um hábito para mim? Quando eu começo a entender que aquele momento que nós estamos juntos é importante, que eu preciso demonstrar para o meu filho amor, que aquele momento eu consigo ampará-lo, eu consigo dar para ele o meu amor. Quando eu valorizo o pequeno momento, quando eu valorizo aquele encontro, quando eu saio da culpa de, ó Deus, ó céus, como eu me sinto culpada, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não posso ficar o dia todo aqui. E aí a gente se sente culpada e a culpa nos anula da autorresponsabilidade. Porque quando eu me culpo, eu não me sinto responsável por mudar a minha realidade. Qual que é a culpa? A culpa é do trabalho mesmo, eu tenho que trabalhar porque eu preciso, porque eu trago recurso para casa, sei lá. Eu preciso trabalhar. Aí eu me culpo porque eu trabalho, aí eu justifico as outras coisas por causa do trabalho. Eu não educo por causa... não, porque eu trabalho. Esse menino tá assim porque eu trabalho o dia todo. Esse menino não sei o que, porque... E não é o trabalho, é o que você faz quando tá com a criança. É o que você faz quando vocês estão juntos. É o que você organiza no seu dia a dia. Porque você pode trabalhar, mas a criança, ela não tem uma rotina, ela não tem uma organização, mesmo que outra pessoa execute por você, você não tem uma conversa, uma clareza do que aquela criança vai fazer no dia a dia. Você trabalha, mas quem que organiza isso? Você trabalha, mas quem que é responsável? Quem que decide quanto tempo a criança fica na TV? Quem decide o que a criança come ou não come? Quem decide se ela come bolacha recheada ou salgadinho na hora do almoço? Quem que decide isso? Aí você acha que você não pode fazer nada disso porque você trabalha. Não é. Não é que você trabalha. É porque talvez você não se sente responsável por isso. Aí você justifica que a culpa é do trabalho. Aí a gente passa a vida culpando o trabalho porque não está perto dos filhos. Mas você pode muito bem ter isso, ter o trabalho, fazer as suas coisas, ter os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que te deixa bem, que te deixa feliz. Porque você feliz, você consegue amparar. Você realizada, você consegue dar muito mais para as crianças. Dar aquilo que elas exigem de nós, que é o nosso emocional. Mães felizes geram filhos felizes. Mães realizadas geram filhos realizados. Mães seguras geram filhos seguros. Então, se a gente fica na culpa, na vitimização, na crucificação de nós mesmos, nossos filhos vão absorver isso, vão carregar o peso da nossa infelicidade e vão ser infelizes. É sério isso. Então, a gente precisa tomar decisões conscientes. Nós precisamos tomar decisões conscientes e valorizar as pequenas coisas. E se o seu trabalho não te deixa feliz, você tem que pensar em mudar de trabalho, então. Não é por causa das crianças. Vamos fazer um planejamento de mudança de carreira. Não faça as coisas de supetão, sem planejar, sem organizar. Mude. Seu trabalho, você está infeliz no trabalho? Descobre o que te faz feliz. Porque o seu trabalho também tem que te trazer felicidade. Você tem que voltar com casa com aquela sensação de ufa, trabalho realizado, dever cumprido, alegre. O que significa o trabalho para os nossos filhos? A gente às vezes sai e fala: nossa, filho, nossa, porque a mamãe trabalha, eu não posso ficar com você. Ai, meu Deus, como eu queria. Aí aquele sofrimento. Aí o que a criança introduz na cabeça? Que trabalho é ruim. O trabalho tira minha mãe de mim. Quando eu crescer, aí isso são decisões inconscientes que a criança vai tomando. Eu não vou gostar desse negócio do trabalho. Aí chega lá na adolescência, a gente fala: filho, você tem que procurar alguma coisa pra fazer, você tem que trabalhar. Só que lá na memória do subconsciente dele tem uma coisa que ele ouviu a vida inteira, que foi o trabalho que tirou minha mãe de mim, que o trabalho é ruim. Nossa, meu filho, olha que chato. Qual a imagem do trabalho nós estamos dando aos nossos filhos? Isso é importante. Então se eu falo pra ele: filho, aí eu chego do trabalho feliz, aí eu falo: você não sabe como meu dia foi legal, sabe? Aconteceu tal coisa. Aí o seu filho vê
que aquilo te faz bem e gera um desejo nele. Eles começam a entender que o trabalho é legal, que o que a mamãe faz também é legal, que o que a mamãe faz deixa ela feliz. E quando você tá feliz, você consegue dar felicidade pro seu filho. É tudo em cascata. É tudo em cascata. Tá fazendo sentido, gente? Eu emendo aqui na fala e não paro mais, né? Me fala aí. Deu pra clarear a mente de vocês? Deu pra clarear? Tão cheio aí de questionamento? Não é o meu trabalho que me afasta dos meus filhos, mas é o que eu faço com eles quando nós estamos juntos. Organiza. Se você trabalha o dia todo, toma um café da manhã com seus filhos. Mas para você tomar café da manhã, você tem que organizar a hora de dormir. Porque para eles acordar cedo, eles têm que dormir cedo. Eles têm que dormir para acordar. Será que você acorda já irritada porque está atrasada e quer que a criança atenda a sua velocidade? Aí vira aquela confusão. O que está acontecendo? Olha para isso e se pergunte o que você pode fazer para mudar. Não é o seu trabalho. Se você ficar culpando o tempo inteiro, é o trabalho, você não enxerga a solução. Aí você fala, eu trabalho e não consigo, eu trabalho e não consigo, e não é o trabalho. É você que precisa pensar, é você que tem que se organizar, é você que tem que se planejar, é você que tem que mudar um horário, tem que mudar uma coisa, que tem que pedir uma ajuda. É você que tem que pensar em uma saída. Não é o seu trabalho que te afasta dos seus filhos. Ficou claro, gente? Tá ficando claro? E você precisa se sentir bem. Você precisa se sentir feliz para você conseguir dar pro seu filho. Então se pergunte o que te deixa bem. É ler um livro? Arruma um horário para ler um livro. Acorda 15 minutos antes para você fazer as coisas mais devagar. Mas faça alguma coisa. Mas faça alguma coisa. Não pega aquele problema e cria o problema, né? Vou levar a minha vida toda criando esse problema porque eu nasci assim, você assim, vou morrer assim. Não é, não. Você muda o que você quiser. É só você decidir. E quero trazer para vocês 7 dicas que vocês vão ver que vocês que trabalham, que tem uma rotina puxada, para você fazer esses 7 passos aqui, você não precisa sair do seu trabalho, parar de trabalhar para você fazer isso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver como é que eu faço isso, porque é a primeira vez que eu vou fazer. Estão vendo aí, gente? Tem que colocar, acho que eu tampei um pouco, né? Olha só, estão vendo aí a minha tela? Ixi, eu botei a tela errada. Bora lá. Dica número 1, aqui. Eu quero trazer para vocês 7 dicas da disciplina positiva para os pais ocupados ajudarem os seus filhos a se sentirem especiais. Vocês vão ver que são coisas simples, mas que a gente não para pensar nisso. Então, eu quero que vocês saiam daqui com 2 coisas na cabeça. Primeiro, com essa frase, não é o meu trabalho que me afasta dos meus filhos, mas o que eu faço quando eu estou com eles. Lembra da cena 1 e da cena 2 lá do marido, que você vai pensar, você vai ver como é real isso. Ixi, me fugiu outra coisa. E que vocês podem incrementar essas dicas no dia a dia de vocês e vocês vão perceber que não vai ocupar o seu tempo a ponto de você não conseguir fazer porque você trabalha, porque você faz outras coisas, tá bom? Vamos lá? Essas dicas é do livro é de um artigo escrito pela Jenny Nelson, que é a escritora do livro da disciplina positiva e autora. Dica 1. Reserve um tempo para abraços. Gente, vocês estão aí? Reserve um tempo para abraço. Gente, para aí para pensar. Quantas vezes a gente abraça as crianças durante o dia? Ou será que a gente só toca neles quando vai trocar roupa, quando tem que fazer alguma coisa com eles? Reserve um tempo para abraçar. Abrace no café da manhã. Abrace no almoço. Dê um abraço de 3 segundos
À noite, dê aquele abraço bem longo antes de dormir. Dê abraço. Se coloque sempre no lugar da criança, que você vai ver como vai fazer a diferença. Porque se nós recebêssemos abraço assim, durante todo o dia, seria diferente. Demonstra amor. Então, inclua abraços nas crianças durante o dia. E quando chega, e quando sai, e quando vai falar, e quando vai dormir. Inclua abraços. Ocupa muito tempo fazer isso? Não ocupa não, né? Ocupa pouco tempo. Dica número 2. Realize reuniões de família semanais. Gente, esse negócio da reunião de família é bem legal. Daria pra fazer até uma live falando só sobre reunião de família. É um encontro de uma vez na semana, que dura 15, no máximo 20 minutos. Não é nada longo, é uma coisa curta, em que vocês sentam para conversar sobre alguma coisa. Por exemplo, é uma reunião para focar em solução e não em vergonha, em punição e nem para achar culpado de um problema. Sentou ali, todo mundo ali na mesa ou tá montando um bloquinho quebra-cabeça. Gente, a gente tem uma questão aqui para resolver. Olha só. A gente precisa resolver a hora de ir para a escola. Não tá dando muito certo, porque a gente tá chegando atrasado. É uma correria. Qual a solução que vocês têm? E aí todo mundo dá uma opinião ali. E se a gente separasse a roupa? Ah, legal. E se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo? Então é quando a gente pega uma situação que tá desafiadora, que tá difícil, um problema que aconteceu durante a semana, alguma coisa, e senta na reunião lá de família para conversar. Gente, isso é tão incrível, porque as crianças começam a se sentir parte daquilo ali. Elas começam a querer colaborar. Elas começam a pensar em soluções. E a gente ensina as crianças que a gente deve pensar em soluções e não achar culpado. Porque às vezes a gente fala assim, quem foi que deixou isso aqui? Aí a gente quer achar o culpado. E aí a gente quer punir o culpado. E isso não ensina nada. Então, se tem um problema, gente, vamos pensar aqui como que a gente resolve para isso aqui não acontecer. Sabe o que eu fiz um dia aqui? Eu queria muito que as crianças colocassem a ração e a água para os cachorros. E aí eu falei, vamos lá, vamos dividir a tarefa, Luiz e Valentino, para colocar. Aí eles fizeram um dia, fizeram outro, porque também tem umas dicas para isso, viu, gente? Não funciona igual para adolescente nem para adulto, né? Aí não tava rolando mais. Aí eu falei, gente, senta aqui, olha só. Eu tô com a questão aqui sobre os cachorros. O que a gente vai fazer com eles? Porque tem que dar comida e água e eu não consigo fazer isso sozinha todo dia, porque tem mais um monte de coisa pra fazer. Eu preciso de ajuda. Aí eles ficaram tudo pensando. Que tal se a gente doasse o Nick pra vovó? Aí a gente dá a Hannah pra tia Jane e a Gotinha, tem 3 cachorros, pra tia Juliane. O que vocês acham? Aí eles ficaram assim pensando. Aí ele, não, mãe, não. Eu falei, mas crianças, eu preciso de ajuda, porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, eu preciso de ajuda. E aí a mamãe não pode deixar eles sem comer. Então, será que não era melhor a gente dar eles pra vovó e pra titia cuidar? Aí eles ficaram pensando e falaram, não, mãe, não. Vamos fazer assim então, ó. Um dia é um dia é outro. Aí eles vão trazendo solução. Entendeu? Então, qual é o problema? Qual é aquela sua dificuldade sempre, sabe? Que se repete. Chama todo mundo pra conversar. Gente, vocês vão se surpreender com as ideias dele, das soluções que eles trazem pra gente. Tem várias outras questões. Tudo que você imaginar, você pode trazer para reunião de família. Com as crianças muito pequenas, você não senta lá, né? Fazer aquele negócio todo formal. Às vezes estão ali no sofá, às vezes estão brincando ali de quebra-cabeça, estão brincando em alguma atividade, de preferência longe da televisão, né? Para eles concentrar, para ouvir. E aí você traz a questão para conversar. Mas o que é importante aqui? Não é para trazer sermão, não, porque eu já disse para vocês, porque eu não aguento mais, porque eu tô fazendo sozinha. Não é o sermão. Porque o sermão não ajuda, bloqueia, gera resistência.
é pensar em solução mesmo. Gente, a gente tá com esse problema. E aí, vamos lá? Vamos pensar na solução junto? E estimula as crianças a pensar em solução e estimula as crianças a pensarem, a acharem saídas para a dificuldade. É super legal a reunião de família. Super legal. É válido fazer uma vez por semana. E aí vocês podem pegar o assunto, pode fazer uma lista e pôr lá na geladeira, bem assim, assunto da reunião de família. Aí quando acontece alguma coisa na semana, vai lá e escreve, né? Vou falar de tal coisa na reunião de família. E aí quando sentar lá para conversar, vai falar sobre aquele assunto que foi eleito na semana. Dica 3, peça ajuda. Peça ajuda em alguma coisa que você vai fazer. Eu tenho meu guarda-roupa para arrumar. Meu Deus, as roupas estão tão bagunçadas. Filha, que tal você me ajudar a arrumar essas roupas aqui, a dobrar, a separar? Vamos separar por cores? Pega as meias assim e fala, será que você consegue encontrar os pares dessa meia? Tá tudo misturado. Peça ajuda. Vai lavar o carro, vai lavar a louça. Peça ajuda. Não é da ordem. Coloca essa mesa aí pra mim, arruma aí que nós já vamos jantar. Quando a gente dá ordem, a gente encontra resistência. Mas se eu tiver a crença que é ridículo eu falar assim com a criança, eu não vou conseguir. Porque falar assim com a criança não diminui nossa autoridade de pai e mãe. A gente não tá se anulando. Nós estamos respeitando a criança. Nós estamos aprendendo a nos comunicar com elas. Nós estamos aprendendo a ser mais assertivos com ela. E isso a gente encontra mais colaboração, a gente encontra menos resistência, menos conflito, menos briga, porque eu aprendo a me comunicar com a criança. Então, peça ajuda. Quando a gente pede ajuda, as crianças se sentem úteis, elas se sentem necessárias. Lá no fundo, lá na cabecinha dela, fala assim, nossa, minha mãe precisou de mim. Sabe aquela pessoa que você admira muito? Sabe aquela pessoa que você admira muito, assim, que você gosta muito? Pensa em alguém. Aí, e aquela pessoa te pede um favor? Quando a pessoa te pede um favor, você faz o quê? Na pessoa que você admira muito. Você quer logo fazer. Meu Deus, fulano pediu pra mim isso. Você se sente útil para aquela pessoa. Você se sente realizado. Porque a pessoa tá te pedindo ajuda. Porque se aquela pessoa te pediu ajuda, é porque você sabe fazer, é porque você é importante para ela, é porque ela confia em você, para você fazer aquilo para ela. Então, pedir ajuda para os nossos filhos faz com que eles se sintam importantes, faz com que eles se sintam úteis e necessários. Mas pedir ajuda não é com aquela ordem, né? Não é pedir ajuda mandando, porque o mandar sempre traz resistência. Principalmente porque a criança não tem maturidade nem emocional, nem cerebral para lidar com aquilo ali. Ninguém gosta de ser controlado e a gente tá o tempo inteiro querendo controlar as crianças. Faz isso, agora faz isso, não sobe aí, desce daí. A gente passa o dia todo falando pra criança que ela não pode fazer, pra controlar ela. Vocês já repararam nisso? Peça ajuda. Dica número 3. Programe um tempo especial. O que é um tempo especial, gente? Esse tempo especial, nessa dica número 4, é aquele tempo exclusivo. Então, você vai tirar um tempo em que você está a sós com a criança. A sós. Mesmo que você chegou do trabalho, vai fazer o jantar, vai fazer não sei o quê, a louça pode esperar 15 minutos. Se você der tempo exclusivo de 15 minutos para o seu filho, já vai fazer a diferença na vida dele. Pensa comigo, você... olho no olho lá com seu marido e ele falar assim, a gente tem 15 minutos para conversar, mas ele tá entregue para você, ele te ouvir, ele te dá atenção. 15 minutos todo dia, se não vai fazer a diferença. Então, se você puder mais, tudo bem, mas a gente acha que nunca dá porque a gente espera ter o dia inteiro. A gente acha que quando a gente chega tem que ficar 4 horas, 5 horas lá com a criança, que eu não vou poder fazer mais nada. Se eu posso fazer isso, tudo bem. Mas se eu não posso, dedique 15 minutos, 30 minutos. Mas dedique tempo exclusivo. E isso é difícil pra gente fazer. Faça o teste. É aquele momento. Aí o filho tá todo ansioso. Aí você fala, filho, quando eu terminar aqui, nós vamos sentar e brincar 15 minutos. Aí você termina o jantar.
A louça pode esperar 15 minutos, gente. Ela não vai sair correndo da pia. Ela não vai fazer nada. E aí você vai olhar para a criança e vai dizer: vamos, eu tenho 15 minutos com você. Gente, 15 minutos vai quase parecer uma eternidade. Mas é porque você tá entregue. Sem celular, sem pensar em 55 mil coisas que você tem que fazer, sem ansiedade, entregue. Olha para sua criança e fala assim: eu estou aqui para você, o que que você quer fazer? E não é a gente ficar ditando o que quer para fazer, não, viu? É deixar a criança. Deixar a criança. Coloca no celular para despertar. Fala assim: ó, filha, eu vou botar aqui o celular despertar. Quando o celular despertar, a mamãe precisa ir lá lavar a louça ou fazer alguma outra coisa. Conforme isso se torna uma constante, o seu filho vai entender que chegou a hora de parar. Os primeiros dias pode ser que gera resistência. Ah, mãe, eu não queria parar agora. E vale o acolhimento. Ô, filho, eu entendo, tá tão bom, né? Mas realmente eu preciso ir terminar aquela louça e depois eu vou colocar você dormir. Conversar com as crianças. Mas faz o teste de 15 minutos exclusivo. Sem você pensar em outra coisa. Sem você ficar correndo de um lado para outro. Gente, 15 minutos, gente. Você consegue isso antes de ir pro trabalho. Você consegue isso nas suas 2 horas de almoço. Se não conseguir na hora do almoço, você consegue quando você chegar. É só a gente entender que isso é importante. Quando a gente entende que isso é importante, a gente muda o velho hábito. É criar um hábito. Crianças pequenas precisam de pelo menos esses 15 minutos diariamente. Principalmente menores de 4, 5 anos. Não, menores até 6 anos. Então, faça antes de ir para o trabalho. Faça no horário do almoço. Faça quando chegar, mas seja intencional. Você fala assim: eu vou dedicar os meus 15 minutos de atenção exclusiva ao meu filho. Porque isso demonstra amor. Então, você senta lá e brinca com ele. Se organiza para isso, porque é importante. Mas a gente acha que precisa o dia inteiro com a criança, que senão não vai dar, que senão não vai servir. Aí a gente não dá nem os 15 minutos. Aí a gente passa a semana inteira correndo e os nossos filhos desatendidos. Porque a gente tá lá, mas não tá. Porque a gente tá lá, mas não demonstra amor, não demonstra escuta, não demonstra interesse pelo aquilo que eles estão nos falando. Para quem tem mais de um filho, 2, 3, quando vai aumentando o número, é um desafio. Porque são 3 crianças, igual o meu caso. Mas quando a gente olha para o dia e pensa: eu quero inserir isso aqui, você acha brecha, você vai ver, é incrível como você vai achar brecha. É aqueles 15 minutos que você fica lá no WhatsApp. Porque às vezes a gente pega o celular, tá lá no Instagram, ó, só passando a tela. Quando você vê, passou 30 minutos. Passou 30 minutos. Só em você mexer no celular. Então, escreve lá: eu vou fazer 15 minutos todo dia, tal horário com meu filho. Coloca como um hábito seu. E olha só, crianças a partir de 6 anos, se você tiver de 30 a 1 hora exclusivo por semana, eles se sentem atendidos emocionalmente. Significa que você vai fazer só isso? Claro que não. O que eu quero dizer é que esse tempo especial de atenção exclusiva para os pequenininhos é necessário diariamente, pelo menos 15 minutos. Quando a criança vai crescendo, a partir de 6 anos, você pode ter um tempo exclusivo, não todo dia. Você pode ter, mas você tá lá com a criança, você almoça com a criança, você compartilha com ela outras atividades. O que eu quero dizer é aquele tempo só você e ela. Você pode ser de 30 a 1 hora na semana. Isso gera intimidade emocional, isso gera proximidade emocional. E aí, quando vocês estão a sós, em vez de a gente ficar enchendo a criança de pergunta, converse do seu dia com a criança para ela se abrir com você. Você vai falar sobre você, como você se sente. Aí você conta uma coisa que você viveu. Talvez você conte a história lá da sua infância. Os filhos gostam que a gente conte. Sabia que eles acham que a gente já nasceu assim grande, né? Que eles não entendem esse negócio de nascer pequeno e crescer. Então, quando você fala que você foi um bebê, eles falam: nossa, mãe, você foi um bebê. Eles não conseguem assimilar isso. Então, isso gera vínculo. Aí, quando você vê, eles estão te contando uma coisa da escola, aí te contam uma coisa que aconteceu lá não sei aonde, porque eles começam a ter intimidade com você, por causa desse relacionamento. Então, programe um tempo especial. Você vai ver que dá. Você vai ver que dá. E trabalho a semana toda, vou programar aqui 15 minutos
para ser possível, para eu conseguir, porque talvez se você programar 1 hora não vai dar. Aí você já vai desistir logo. Ah, não dá, eu tenho muita coisa para fazer. No final de semana, então, programe um outro tempo maior, programe o tempo de ir junto no parquinho, de dar uma volta na rua, programa de passar uma tarde, sei lá, ou ir na casa de um amiguinho, né? Agora com a pandemia a gente não sai tanto, mas programe algo pro final de semana. Mas demonstre amor pela criança, demonstre escuta, programe o tempo especial. Dica número 5. Compartilhe os momentos tristes e alegres como parte da rotina da hora de dormir. Gente, a hora de dormir é legal falar do seu dia. Quando você conta de você para as crianças, eles entendem que você confia neles. E eles ficam felizes com isso. Poxa, minha mãe confia em mim. Porque você conta da sua vida. Então, inclua na rotina essa conversa sobre o seu dia. Eu pergunto assim para as crianças. Filha, qual foi o momento mais feliz do seu dia? Porque isso põe a criança para pensar. Põe ela para pensar o que ela fez e reconhecer um momento bom. Aí ela diz assim. Ah, foi aquela hora que a gente brincou de tal coisa. Ah, foi a hora que eu comi morango hoje. Que legal. E é o momento mais triste, o que foi que aconteceu? Aí ela pensa e fala, foi aquela hora que o Luiz brigou comigo. Então ela lembra. E aquilo ali ainda ajuda quando a gente conversa com a criança. É dizer, foi, o que aconteceu? Aí ela conta a história. Quando a criança relata a história, orienta o pensamento, melhora as emoções. Às vezes você fala, e aí, o que da próxima vez você pode fazer para isso não acontecer mais? Aí você ajuda a criança já a pensar em solução, fazendo sempre perguntas. Deixa a criança pensar, deixa a criança responder. Então, na hora de dormir, aproveite para falar do seu dia. E a criança vai falar do dia dela, porque isso gera conexão. Tá acabando, gente. Deixa eu ir logo para dica 6. Ah, esse é legal. Reserve alguns minutos para escrever bilhetinhos para lancheira, travesseiro ou espelho do seu filho. Gente, isso é incrível. A criança, ela precisa de algo concreto, palpável, sabe? Por exemplo, é difícil para eles entenderem o que é o amor. Eles começam a entender conforme a gente demonstra, conforme a gente faz as coisas com eles e eles se sentem amados. Mas é difícil eles entenderem. Então, crianças pequenas, faz um coração, que um coração eles entendem. E coloca na mochilinha da escola. E aí ele vai ver e você vai falar, ó, esse coração aqui é para você lembrar que apesar de você estar na escola, apesar da mamãe estar lá no trabalho, eu amo você. Para a criança é como se você estivesse lá com ela. É como se você estivesse com ela. Pega o bilhetinho, quando eles vão dormir, coloca lá no espelho do banheiro, ou na porta do guarda-roupa, ou em algum lugar na cama, quando ele acordar e tá lá. Conforme as crianças vão crescendo, faz um desenho de palitinho, faz você de palitinho e a criança de palitinho. Faça bilhetinhos de amor. Às vezes, quando a criança vai tomar café, quando você está arrumando o jantar. Percebe como são coisas simples? Mas são coisas simples que fazem a diferença quando a gente inclui esse no dia a dia. É só a gente se colocar no lugar. Quem ia querer receber um bilhetinho de amor todo dia? Me fala aí, hein, mamães? Então, vamos fazer bilhetinho de amor. O Luiz estava com muita dificuldade de ir pra escola, assim, né? Ele chorava, dizia que não queria ficar lá. E aí eu comecei a fazer com a caneta um coração na mão dele. Eu falei, vou fazer aqui o meu coração, porque vai estar com você aqui na escola. E pra ele, gente, aquilo é como se eu estivesse lá. Porque a criança, ela não é abstrata. Ela não entende coisas abstratas. Então, quando eu concretizei para ele a minha presença através do coração no desenho da mão dele, com a caneta, ele entende que eu estou lá. Entenderam? Então, você vai trabalhar e seu filho está dormindo. Um dia as crianças estavam dormindo aqui até mais tarde, que foi um dia atípico, que eles foram dormir tarde, e eu tinha que sair no outro dia muito cedo. E aí eu encontrei aqui em casa uns coraçãozinhos assim de EVA, que a Valentina até trouxe da escola. E aí eu peguei aqueles coraçãozinhos, botei dentro do prato assim e falei pra menina que trabalha aqui comigo, falei, quando eles acordarem você vai dizer pra eles que eu deixei esse coração aqui pra eles.
Gente, quando eles viram, era igual dar uma balinha, um pirulito. E era o coração. Entenderam? Então, são coisas simples, mas que fazem a diferença pra gente se sentir amado. Fazem a diferença pra gente demonstrar amor. E a gente precisa fazer isso com os nossos filhos. A questão é a gente pensar que eles já sabem que a gente ama. Eles não sabem, não. A gente precisa demonstrar. A gente precisa inserir hábitos de amor no nosso dia a dia. Conseguem enxergar como não é o nosso trabalho que nos afasta das crianças? Conseguem? Estão vendo isso comigo, gente? E a dica número 7 e última dica para nós encerrarmos a nossa live. Quando você precisar resolver uma tarefa no seu dia a dia de carro, peça para uma criança ir junto com você ou fazer atividade junto com você. A gente pensa muito que as crianças atrapalham, né? A gente acha que elas não podem fazer muita coisa com a gente. E não é verdade. É uma crença também de que criança dá muito trabalho. Às vezes você vai no supermercado. Filha, me ajuda aí no supermercado? Que tal você olhar na geladeira o que tá faltando? Ensina ela a fazer uma lista. Vamos no supermercado, eu tenho que procurar aqui onde é que tá o açúcar, me ajuda. Ou não vai descer do carro, vai pegar alguma coisa em algum lugar, vamos comigo. Aquele momento que tá dentro do carro com a criança, já conversa, já troca uma ideia, já é um momento que estão junto. Só que tem que avaliar onde a gente leva a criança também, tá? Se é ambiente de criança, se a criança vai ter que ficar esperando um tempão, porque se a criança tiver que esperar, ela não vai aguentar. Igual hoje eu levei o Luiz na minha consulta na nutricionista. E aí eu tive que esperar um pouquinho e tal. E ele tem 3 anos. É uma criança pequena, gente. A gente não pode esperar que uma criança de 3 anos fique sentada em uma consulta esperando terminar a consulta. É impossível, gente. É contra a naturalidade da criança. Aí a criança quer levantar, ela quer brincar, ela quer mexer nas coisas, e a gente começa a falar, a gente começa a se irritar, a gente pede pra parar. Mas o errado somos nós, que leva a criança. Então, aí hoje eu me vi nessa situação, quase já ficando irritada, consegui ali administrar. Aí na saída eu falei assim, filho, me desculpa, tá? Me desculpa, mamãe. Eu sei como é difícil pra você vir em uma consulta dessa e ter que ficar quietinho. Então foi a mamãe que errou. Eu não devia ter trago você para isso. Eu vou levar você para outras coisas. Mas para consulta não. Porque você precisa brincar, você precisa se movimentar, você precisa fazer outras coisas. Não ficar lá sentado do lado da mamãe. Me desculpa, tá bom? Eu sei o quanto é difícil para você. Porque ele é uma criança. Ele tem 3 anos. Como é que eu posso querer que meu filho fique sentado meia hora na cadeira esperando eu terminar uma consulta? Eu sempre levo os brinquedinhos. Então, depende do lugar que você vai, leva um brinquedo. Às vezes, se é um lugar que, igual um restaurante, que eles têm que ficar, eu levo massinha, uma coisa que eles gostam muito, aí fica ali brincando de massinha. Mas a gente não pode esperar que a criança deixe de ser criança. Entenderam a diferença? Eu vou fazer compra, ficar 3 horas lá no supermercado, no atacadão da vida, 3 horas fazendo compra. E quero que o meu filho vá, não reclame, não chore, não diga que tá cansado. A gente cansa. A gente só não chora e reclama porque nós somos adultos. Mas a criança cansa, ela fica com fome, com sede, com sono, o que for. Ela vai cansar. E aí a gente se irrita, e aí a gente grita, e a gente acha que a criança tem que mudar o comportamento, e quem tem que mudar somos nós. Porque a criança só está sendo criança. Então observe o lugar que você está levando. O que você está esperando deles? Se a gente está esperando que eles não sejam crianças, nem que seja por 30 minutos. Porque tem situações que é difícil. E a depender da idade. Porque a Valentina, que já tem quase 6 anos, ela já fica. Ela já senta comigo. Talvez ela vai levar um livro de história ou um caderno de pintar. E ela vai me esperar ali a meia hora. Mas o Luiz não. Ele tem 3 anos. Criança de 3 anos, ela quer correr, ela quer pular. Ela é o cientista no mundo, ela quer mexer. Ela olha aquele negócio colorido e quer lá apertar para ver o que faz. Ela quer descobrir. Então, não, é improvável eu querer que a criança fique quieta. Então, a gente tem que entender o que é a criança. A gente tem que entender a idade dela. E a gente tem que se questionar se o que a gente tem feito é cobrar dos nossos filhos não serem mais criança. E
Ah, já dei todas as dicas, já terminei. 7 dicas, anotaram aí? Anotaram todas as dicas? Me diz aí uma coisa. Essas dicas vocês acham difícil de fazer? Vai ocupar tanto tempo seu que você vai ter que parar a vida para fazer isso? Me fala, gente. Me fala a verdade. Me contem, não me escondam nada. Me contem. Diga aí. Vocês vão ter que parar a vida para vocês seguirem essas dicas. É? A consciência. Tomar consciência. Não é difícil, né, Ana? Não é. Tomar consciência daquilo que eu faço no meu dia a dia é o melhor caminho para eu encontrar equilíbrio. Então, a gente precisa sair da culpa de achar que a gente não pode fazer nada mais por causa das crianças. E a gente tem que pensar em uma estratégia de organização, uma estratégia de planejamento, uma estratégia que eu consiga atender a demanda dos meus filhos, dar a atenção que eles precisam, fornecer um ambiente seguro, um sono adequado e atender a minha demanda do meu trabalho. Mas o caminho da anulação gera peso e vazio emocional. Tem muita mãe frustrada, vazia, deprimida, porque acham que não podem mais fazer nada, porque tem a sensação de estarem abandonando os filhos. Você tem como não abandonar, dar acolhimento, dar amparo, dar conforto, nos momentos em que você também está com ele. No seu dia a dia, nas atividades que vocês fazem junto. E aquele tempo que você está longe, que você está no trabalho, ele pode se tornar uma ferramenta de você encontrar estratégias para você demonstrar amor pelas crianças. Entendeu? Então vamos criar o hábito de demonstrar o quanto eles são especiais. Sair da culpa, sair do caminho da anulação e da vitimização, porque a vitimização é quando eu falo: ah, eu trabalho, não posso fazer isso, eu trabalho, por isso que meus filhos são assim, ah, porque eu trabalho, eu não quero, eu não consigo educar, porque eu trabalho, eu não consigo organizar a rotina deles dormir, ah, porque eu trabalho. Não é isso, não é porque tá precisando você parar, organizar, colocar a mão na massa e entender que se o seu trabalho faz bem para você, vai fazer bem para os seus filhos e ter o equilíbrio. Claro que se você me disser que trabalha de domingo a domingo e não fica 1 minuto em casa, eu vou dizer não, aí não dá, aí você não tá atendendo as crianças, mas tem que ter um equilíbrio, gente. A gente consegue o equilíbrio. É por isso que a gente tem que conversar. É por isso que a gente tem que sentar na mesa com outras mães assim, ou estar no Instagram, que a gente não tá sentando tanto na mesa com todo mundo, e conversar e dizer: ó, eu tô com uma tal dificuldade. Porque às vezes a sua dificuldade eu já venci. Porque às vezes a sua dificuldade outra mãe já venceu. E aí a gente vai trocando dica. Por isso que é importante a troca, a vivência. E aí você avalia se aquilo faz sentido para você e se você coloca em prática. Mas precisamos nos livrar da culpa. Nós precisamos ser leves. Nós precisamos nos sentir realizadas para então nós darmos isso aos nossos filhos. Porque se eu sou infeliz porque eu decidi fazer isso por amor, entre aspas, é essa infelicidade que os meus filhos vão absorver. Talvez duro, né, pensar assim, mas é a real. Observa no seu dia. Observa como você tem se sentido. Observa se tá pesado, se tá ruim, se tá tão sacrificial. Porque se a gente não se sente bem, é difícil brincar, gente. É difícil você interagir com a criança. Eu sempre digo que para estar com a criança a gente precisa estar feliz. A criança não consegue ficar com a pessoa triste. Porque a criança é alegre, ela é divertida, ela viaja no mundo da imaginação. E quando a gente não tá bem, a gente não consegue nem viajar no primeiro degrau da imaginação. Não consegue, é difícil. Então busca estratégias que te deixem bem. E lembra da frase de hoje, que
que não é o meu trabalho que me afasta dos meus filhos, mas é aquilo que eu faço com eles quando nós estamos juntos. Avalie o que você tem feito. Se é só gritar, se é só dar ordem, se é só punir, se é só castigar, se é só dizer que você tem que ir, porque eu trabalho, meu filho, eu não faço isso com você, eu não faço aquilo com você. Aí a gente transfere a responsabilidade. E a responsabilidade é nossa. E vamos criar o hábito de demonstrar o quanto eles são especiais. Porque a gente não demonstra. Porque a gente acha que eles já sabem. Mas a gente tem que demonstrar. Fez sentido, pessoal? Me falem aí. Quem gostou, coloca um coraçãozinho pra eu saber. Acho que vocês ficaram comigo até o final, né? Coloca um coraçãozinho. Quem gostou. Quarta-feira que vem, nós temos mais um encontro aqui. No mesmo horário, às 8h50. Se organize a rotina para esse horário você estar aqui tranquila. Parabéns 1000 vezes para você. Obrigada, Mili. Que bom. Fico muito feliz, me sentindo útil para vocês quando o meu servir está de alguma maneira transformando o dia de vocês. Amei de verdade. Obrigada mesmo. Fico muito feliz. Muito, muito feliz. Olha só. Você vai lá no meu feed, eu vou publicar a foto da live e você vai escrever lá o seu maior insight. O que você achou de mais incrível que você aprendeu essa noite? Vai lá e coloca. Isso ajuda outras mães a querer participar, incentiva a participação das mães na live e ainda a gente reúne um bocado de ideia lá que vocês tiveram, que talvez que nos ajude uma a outra. Combinado? Combinado. Fez sentido para vocês? Adorei. Cheguei agora. Adelma, já tem 1h30 que nós estamos aqui. Foi muito bom. Demonstrar é o canal. É isso aí, Loren. Que bom que vocês amaram. Que bom. Fico muito feliz. E então, o meu boa noite para vocês. Que amanhã vocês acordem cheios de coisa na cabeça, pensando sobre tudo o que nós conversamos aqui. E vai no meu feed, eu vou publicar agora a foto da live e coloca lá o que você achou de mais incrível que você ouviu aqui essa noite. Tá bom? Tá mais leve, Mili? Que bom, é tão bom a gente se sentir leve. É tão bom a gente se sentir mais leve. E tem tanta coisa que nos ajuda a nos sentir mais leve. Cleidione, amei. Que bom, Cleidione. Fico muito feliz. Eu também amei estar aqui com vocês. Próxima semana tem mais. Muito bom estar aqui com tanto aprendizado. Entusiasmo e prática amanhã, exatamente. E olha só, um passo de cada vez, viu? Um passo de cada vez. E você consegue. Eu sei que você consegue. E se não deu certo, tenta de novo. E se não deu certo, tenta de novo mais uma vez. E vai dar certo. É a constância e a persistência que faz dar certo. Aprendi muito hoje com você. Que bom, Gisele. Obrigada. Fico muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Boa noite e até a próxima quarta. Vejo vocês lá, tá bom? Tchau, gente.